Muito bem, amigo telespectador, você que está acompanhando o Boletim do Esporte em Campos, Macaé, o Rio das Ostras, né? Vamos ao segundo bloco agora e o Ceina Ribeiro vai dizer para a gente, já está aqui com a gente, para dizer o que realmente aconteceu com o americano na noite passada. A torcida compareceu, incentivou desde o começo, prestigiou e o americano acabou, né, saindo de campo vaiado pela sua torcida. E é isso aí. Boa tarde, Luiz Cândido. Boa tarde ao amigo assinante da Terceira Via. Foi uma surpresa desagradável a derrota do americano. E se esperava um americano mais aguerrido, uma equipe forçando a Portuguesa, que tem a melhor equipe do campeonato, a maior pontuação, 37 pontos, uma média de 2 gols por jogo, né, 30 e tantos gols em 15 partidas. E venceu o primeiro turno, lidera o segundo, já está na final. Mas a equipe do americano amedrontou, né? Ficou amedrontada. Deu um iniciozinho querendo imprensar, mas jogou muito atrás, respeitou demais a Portuguesa. Eu acho que não cabia o americano jogando diante da sua torcida jogar tão atrás assim, cedeu espaço, a equipe da Portuguesa tocou a bola no meio campo, dominou o jogo, a maior parte foi dominado pela Portuguesa. O americano não tinha, porque o americano o Adrianinho jogou muito mal, é um homem de ligação. Aquele camisa 10, Luiz Cândido, hoje a gente não tem no nosso futebol, né? O Adrianinho é um jogador rápido, leve, que puxa bem os contra-ataques, tem velocidade, mas não é aquele jogador que cadencia o jogo, que escolhe o melhor momento para dar um passe, né? Que chama, espera os laterais. E o americano, você não viu o lateral do americano passar, ele não teve o lateral direito, não teve o lateral esquerdo. Perdeu jogadores importantes, a Buda contundido, não joga. Exato. Quer dizer, fez falta, é um jogador que protegia muito bem ali. Achei que o treinador segurou demais a equipe do americano. E o que a gente viu foi um americano jogando a bola no Felipe, forçando demais o garoto, melhor jogador. E a jogada, você me permite, Cidinho, a jogada do Felipe, aquela dele cair pela direita, né, e passar, driblar para dentro e passar, já está manjada pelos adversários. A marcação, o treinador Luiz Antônio da Portuguesa inverteu os laterais para marcá-lo. Exatamente. Né? O lateral direito jogou em cima dele. O número 2 jogou em cima, exatamente, em cima do Felipe. Em cima do Felipe para marcar. Mas mesmo assim ele foi o melhor jogador do americano. O problema é que metia a bola nele e vinham 2, 3 em cima dele, porque o Léo Guerreiro ficava muito atrasado e o meio não chegava, né, Luiz Cândido? O Adrianinho chegou muito pouco. Teve momentos que a gente via a intermediária do americano fechado com o seu sistema de zagueiro, 2 volantes cá atrás e 3 lá na frente. Quer dizer, ficava aquele espaço entre a linha divisória do gramado ali, chegava ninguém. Não tinha rebote, não tinha ultrapassagem, os laterais não passaram e o americano foi dominado. E quando o americano conseguiu empatar, quer dizer, eu que estava 1-1, o técnico João Carlos Ângelo, ele promoveu algumas alterações. Tirou, inclusive, o Ramon Costa, que estava chegando um pouco mais pelo setor esquerdo, fazendo algumas alterações que acabaram não resultando em nada, né? Porque não tem qualidade. Você, quando usa um jogador do banco, você usa, e o treinador do Vasco fala muito bem isso, achei que a palavra muito feliz dele, usa como reforço, mas não reforça. O banco é pior de quem está jogando. Não adianta. O Ramon Costa é um jogador bom, mas ontem muito dispersivo, errou alguns passos, deu contra-ataques para a equipe da Portuguesa, quase tomou um gol. E o Adrianinho, como todo camisa 10, é preguiçoso. É um jogador de habilidade, rápido, mas se esconde do jogo, participa pouco da partida. Não é aquele 10 que aparece para o jogo, que briga. O americano sentiu isso, foi dominado pela Portuguesa e tomou o gol quando a Portuguesa era melhor e no final tomou o gol porque o segundo tempo a Portuguesa também foi melhor. E o torcedor cansou também de ver, por exemplo, lá o Léo Guerreiro, por exemplo, um jogador pesado, um jogador que não é aquele jogador leve, né? Não é aquele atacante leve que se movimenta com facilidade, que se livra do adversário com facilidade. Ele faz o papel do pivô, ele fica de costas para o goleiro, não é verdade? É o que você falou, muita gente não chega ali para jogar. Se não chegar, não adianta. Não adianta, entendeu? Então o que acontece? Qualquer falta, qualquer coisa que o defensor do outro time caia,
o juiz marca justamente a falta do atacante. Então, um jogador forte e forçando, né? Já se fosse um jogador leve, um jogador que dribrasse com facilidade, exatamente, tocava e saía. Então a torcida foi se irritando no decorrer do jogo todo, aquela coisa, e acabou chamando de timinho, deixou o campo lá. No final eu vi lá os torcedores protestando, mas a gente tem que falar também algumas coisas, né, Luiz Cândido? As dificuldades que foram para montar o time. Criou-se uma expectativa em cima do americano pela campanha, mas no início da competição todos achavam é um time para não cair, é um time que está fazendo um time para poder ficar na situação intermediária. Mas o time fez uma campanha tão boa, né, que criou-se a expectativa de tudo. Ainda há possibilidade, tanto do americano, a gente vai falar depois, como do Goytacás, mas o americano, a expectativa foi grande em função da bela campanha que a equipe fez. Agora, nós não podemos esquecer das dificuldades que foram para montar esse time, né? Um time de 50 mil, né, por mês, um custo reduzido. O treinador teve lá, eu achei que ele ontem foi muito conservador, na minha opinião, eu gosto dele, acho que ele trabalhou muito bem, mas ontem o americano tinha que ser mais ofensivo. Vi várias vezes, né, jogar a bola, só 3 atacantes do Goytacás e o restante ficar no sistema defensivo. No final, você viu, Luiz Cândido, aquele lance da falta, que uma falta para o americano, o americano já perdia de 2-1, e ficou 5 jogadores marcando no campo do americano. Não, eu citei isso na transmissão, vocês devem estar vendo agora pela manhã ou à tarde, vai passar a reprise, se não me engano, às 16 horas. Mas vocês vão ver que eu falei, inclusive, isso, gente, até o goleiro tem que ir para a área. E estavam 3 ou 4 jogadores do Goytacás no campo de defesa, já nos acréscimos. E o americano perdendo, 3 jogadores do americano no campo de defesa, com o time perdendo, nos acréscimos, uma falta para o americano, em vez de todo mundo para a área, não. Aí a torcida começou a se manifestar. Ali também se manifestando. O torcedor não é bobo. Vaiando o jogador, claro, o torcedor não é bobo. Mas depois do jogo, eu fiz uma matéria rápida com o presidente do americano, o Luciano Viana. Vamos ver aí, vamos colocar o Átila, vai colocar essa matéria aí, porque foi uma matéria boa que eu fiz com o Luciano sobre a campanha do americano, sobre as possibilidades. Vamos então ver a matéria. Muito bem, fim de jogo no Ari de Oliveira e Souza. Americano decepcionou a sua torcida. 2 vitórias, perdão, 2 derrotas nas 2 últimas rodadas disputadas, embora ainda falte um jogo fora de casa. O presidente Luciano Viana também, evidentemente, não contava com isso. Como é que você viu hoje o time do americano, meu caro Luciano? Embora tenha ainda um jogo lá com séries fora de casa, você acredita que o americano ainda tem possibilidade nas suas contas? Agora depende de outros resultados, né? Até esse exato momento só dependia da gente ganhar aqui a Portuguesa e depois jogar com séries. Agora, com essa derrota, a coisa ficou mais difícil, porque depende dos outros. Nós temos um jogo ainda a cumprir, mas como você bem disse, foram 2 derrotas. A gente perdeu lá contra o Sampaio Corrêa também, uma derrota que a gente teria que sair de lá pelo menos com empate, por tudo aquilo que nós jogamos. Mas futebol tem essas coisas, nem sempre vence o melhor. E hoje nós jogamos contra uma das melhores equipes do campeonato, né? Foi um jogo bonito, né? Infelizmente nós saímos com a derrota, mas dá continuidade, temos mais um jogo e vamos até o final. Bom, Luciano, eu pergunto a você, pela campanha que o americano fez, você inclusive me disse que, pelos problemas que foram enfrentados no início, você me dizia que chegou a surpreender, estava além das expectativas, foi uma campanha realmente boa do americano, né? Mas o americano, com essa campanha, o americano, caso venha a ser convidado a disputar aí um outro certame depois desse, o americano disputaria? Nós vamos, claro que tudo depende, como você falou, né? O americano, a gente pegou o americano numa situação horrível. Né? Poucos acreditavam que o americano poderia dar essa reviravolta que nós demos. Né? Quando eu digo nós, não sou só eu o presidente, é toda a diretoria, é toda essa torcida que passou a voltar a prestigiar o americano, a torcer pelo seu clube. E nós temos a Copa Rio. Né? Então, é claro que a gente tem que agora parar, depois nós ainda temos o último jogo, vamos esperar acabar para ver se classificamos ou não. E aí, depois que acabar esse campeonato, sentar novamente, reestruturar e pensar em seguir a vida. Isso seria importante, eu acho importante também
a participação da torcida, do torcedor alvinegro, que mesmo o americano vindo de uma derrota fora, compareceu hoje aqui no Horizão? Acho que a nossa maior vitória foi conseguir resgatar esse amor do torcedor, né? Eu posso dizer isso com propriedade porque sei bem como estava sendo anteriormente. E você vê esse campeonato todo, a torcida prestigiando do jeito que prestigiou, comparecendo em massa, né? Mostrando que realmente o americano é um time grande, que tem torcida grande. Então, a gente fica muito feliz. Eu só tenho que agradecer a todos os torcedores que sempre nos prestigiaram e dizer a eles que eu estou aqui trabalhando afinco dia a dia, dando o meu máximo para poder botar o americano no seu devido lugar. Pois é, e nós vamos então encerrando esse bloco, já que nós falamos, e daqui a pouco o Sidney vai falar também sobre o Goytacazes, porque há aqueles que pensam que o Goytacazes está eliminado completamente, sem qualquer tipo de chance, mas matematicamente o Alvianil ainda tem chance. E vai falar também todos os detalhes, né, sobre pontuação geral, enfim, sobre as possibilidades ainda dos clubes de Campos na última rodada do campeonato, sendo que o Goytacazes não joga mais. Daqui a pouquinho a gente volta, é Pai e Bola.